Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Fundamentos de Matemática Elementar 1. Estamos indo para a terceira parte de função quadrática. Pessoal, o nosso objetivo agora é encontrar o grafo da nossa função quadrática de forma precisa. Nós não vamos simplesmente jogar valores para x e encontrar valores de y e colocar os pontinhos no plano cartesiano. Não, nós vamos usar tudo que aprendemos anteriormente e o eixo de simetria para fazer o esboço da função quadrática de forma precisa. Então vamos lá. O gráfico da função quadrática admite um eixo de simetria perpendicular ao eixo do x e que passa pelo vértice. Então aqui eu coloquei um exemplo, tá? Você temos uma parábola com cavidade aqui voltada para cima e você vai ter então um eixo de simetria. Ele será perpendicular ao eixo x e ele passa no vértice V. Outros fatos importantes em relação a esse eixo de simetria. Para qualquer ponto que você pegar na sua parábola, igual aqui tem um ponto A, vocês vão encontrar um simétrico em relação a esse eixo de simetria. Então é o seguinte, olha, nós temos aqui que o x do vértice é menos b sobre 2a. Beleza. Vamos chamar essa distância de A aqui até o M de R. E de M até B, como é simétrico, também vai ser o R. Então, temos que este ponto aqui que está no nosso visor será dado por quê? Tudo aqui é menos b sobre 2a. Se você tira essa parte, você vai ter justamente essa coordenada, né? Que é menos b sobre 2a menos r. E como encontrar essa outra coordenada aqui de x? Também o mesmo caso, né? Isso tudo aqui que você andou é menos b sobre 2a. Se você andar mais essa parte, que é r, você vai ter menos b sobre 2a mais r. Então, assim, vocês conseguem encontrar um ponto qualquer da sua parábola e encontrar esse ponto simétrico em relação ao eixo de simetria. Os pontos da reta perpendicular ao eixo x, que passa pelo vértice da parábola, obedecem à equação x igual a menos b sobre 2a, pois todos os pontos dessa reta têm abscissa menos b sobre 2a. Então é isso aí, né? Todos os pontos que estiverem aqui, né, no seu eixo de simetria, ele vai ter como coordenada de x menos b sobre 2a. Informações que auxiliam a construção do gráfico. Essas informações vão nos ajudar na construção do gráfico. Então, isso tudo aqui a gente já viu. Para fazermos o esboço do gráfico da função quadrática, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, buscaremos daqui para frente informações preliminares, que são, primeiro, o gráfico é uma parábola, cujo eixo de simetria é a reta x igual a menos b sobre 2a, perpendicular ao eixo do x, que a gente viu anteriormente. Segundo, se a é maior que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima. Ok. Se a é menor que zero, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Ok. Terceiro, zeros ou raízes da nossa função. Primeiro, se o delta é maior que zero, nós já vimos isso anteriormente, nós vamos ter duas raízes reais distintas. Ou seja, a parábola vai interceptar o eixo do x em dois pontos distintos. Lembrando, né, o P1, menos b mais raiz de delta sobre 2a. Aqui vocês vão estar utilizando a fórmula de Bhaskara, e aqui vocês usam primeiro o mais, e aqui vocês usam o menos. Então, a nossa parábola, vamos ter dois casos, né? Quando a é maior que zero e quando a é menor que zero. Então, ela vai tocar em dois pontos no eixo x, ó, P1, P2, P1, P2. Agora, se o delta é igual a zero, a parábola vai tangenciar o eixo dos x no ponto menos b sobre 2a. Lembrando que o raiz de delta é zero, né? Então ficaria só menos b sobre 2a. Então, podemos ter dois casos. Quando a é maior que zero, ele simplesmente vai tocar aqui no eixo x. Quando a é menor que zero, nós vamos ter a parábola com concavidade voltada para baixo, tocando aqui em um ponto no x. Agora, se o delta é menor que zero, vamos ter gráfico? Vamos ter gráfico sim. A parábola não tem pontos no eixo x, né? Não vai ter raiz. Então, se o a é maior que zero, vai ser uma parábola que não vai tocar aqui em x. Algo que vai ajudar muito é esse eixo de simetria, tá? Porque você simplesmente poderia colocar a sua parábola aqui em qualquer lugar, mas com o eixo de simetria você vai ter um lugar mais exato. E se o nosso a é menor que zero, você vai ter este caso, uma parábola voltada com a cavidade voltada para baixo, e aqui ela não vai tocar em x. Quarto, vimos anteriormente que o vértice da parábola é o ponto v menos b sobre 2a, que é o x do vértice, e menos delta sobre 4a, que é o y do vértice. Então, temos que esse ponto v é máximo se a é menor que zero. Se o a é menor que zero, nós vamos ter um ponto máximo. Agora, se o a é maior que zero,
com parábola com cavidade voltada para cima, nós vamos ter um ponto mínimo, beleza? Então, juntando agora todas as informações, o que nós temos? Olha, nessa primeira linha aqui, na horizontal, nós temos que o A é maior que zero nos três casos. Na de baixo, nós temos que o A é menor que zero. Agora, observe, ó, o delta é maior que zero nesses dois casos, né? Temos duas raízes reais distintas. O delta é igual a zero nesses dois casos, onde a parábola vai tangenciar o eixo x. E o delta é menor que zero nesses outros dois casos, onde nossa parábola não vai tocar no eixo x. Então, esses são os casos para as funções quadráticas. Exemplos número 1. Faça o esboço do gráfico da função y igual a x² menos 4x mais 3. Primeiro passo, analisar concavidade. Aqui o A é igual a 1, ou seja, é maior que zero. Então, nossa concavidade é voltada para cima. Segundo, encontrar zeros ou raízes da nossa função. Para isso, você pega a sua função e iguala a zero. Vamos ter uma equação do segundo grau. Então, vocês vão aplicar a fórmula de Bhaskara, onde é preciso encontrar o valor de delta, e vocês vão encontrar aqui como raiz x igual a 1 ou x igual a 3. Os pontos no eixo x são, então, 1 e 0 e 3 e 0. Próximo passo, encontrar o vértice. Lembrando que para encontrar o vértice, vocês têm que ter o A, o B e o C. E também o delta, né? O A é 1, B é menos 4, o C é 3. Fazendo as contas, vocês vão encontrar que o delta é igual a 4. Lembrando, né? X do vértice menos B sobre 2A. O B, menos 4, A, 1. Então, aqui menos com menos vai dar mais, fica 4 sobre 2, que dá 2. O y do vértice, menos delta sobre 4a. O delta deu 4, o a deu 1, né? Então fica 4 dividido por 4. Lembrando que tem o menos na frente, né? Então fica menos 1. Assim, o vértice é 2 e menos 1. Então, vocês vão colocar os primeiros pontos, ó. As raízes, 1 e 0, que vocês encontraram, e o vértice, 2 e menos 1. Colocando esses três pontos, vocês já sabem a concavidade da sua parábola, então vocês já conseguem ter um esboço. Uma observação importantíssima. A sua parábola ela sempre vai tocar no eixo y. E como que vocês vão analisar isso? Basta vocês colocarem o x igual a zero. Quando você coloca x igual a zero, vai sobrar só o 3, ou seja, y vai tocar em 3. De fato, né? Quando o x é zero, é que o y toca em 3. Então, isso vocês vão sempre estar analisando para fazer um esboço mais preciso. O eixo de simetria é uma reta vertical que passa no nosso vértice. Lembrando que essa reta é perpendicular ao eixo x. Um outro passo interessante que alguns exercícios fazem é o seguinte. Vocês sempre vão encontrar o ponto onde toca no eixo y. E depois vocês vão encontrar o ponto simétrico em relação ao eixo de simetria. Observe aqui, olha, se o y é 3, o y aqui também tem que ser quanto? 3. Para encontrar o x, desse ponto 0, né, do x igual a 0, até o x do vértice, vocês andaram 2 unidades. Então, vocês vão andar 2 unidades aqui também. Ó. De 2, vão andar mais 2, 4. Então, vocês encontraram a coordenada deste ponto. Número 2. Faça o esboço do gráfico da função y igual a menos x² mais 4x menos 4. Primeiro passo, concavidade. Como A é igual a menos 1, que é menor que zero, então a parábola tem concavidade voltada para baixo. Ok. Zeros ou raízes da função. Você vai pegar a sua função igual a zero. Então, vocês vão encontrar as raízes. Nesse caso, o delta será igual a zero e vocês vão encontrar uma raiz dupla, que é x igual a 2. Próximo, a parábola admite um único ponto no eixo x, que é P, 2 e 0. Se você encontrou um valor para x, vocês vão encontrar um ponto só de interseção aqui no eixo x. Atenção, se vocês encontraram um ponto da interseção, significa que este ponto é o vértice da nossa parábola. Tá? Então, temos que, considerando que a parábola admite um único ponto no eixo x, então este ponto é o vértice da parábola, igual eu acabei de falar. O gráfico, vocês colocaram o ponto 2 e 0. Eixo de simetria é muito importante, vai passar no vértice e é perpendicular ao eixo x. Não pode esquecer, tá? Essa parábola vai tocar no eixo y. E onde que ela vai tocar no eixo y? Basta você fazer x igual a zero. Quando o x é zero, vocês encontram que o y é menos 4. Então, vocês encontraram esse ponto aqui, 0 e menos 4. Quero encontrar o ponto simétrico em relação ao eixo de simetria. O que vocês fazem? Lembrando, o y aqui é menos 4, então o y aqui também tem que ser o quê? Menos 4.
De 0 até o x do vértice, vocês andaram em x aqui 2 unidades. Então, tem que andar 2 unidades aqui também. Então, se aqui é 2, vocês vão andar até 4. Então, encontraram as coordenadas deste ponto simétrico ao ponto 0 e menos 4 em relação ao eixo de simetria. Exemplo 3. Faça o esboço do gráfico da função y igual a meio vezes x ao quadrado mais x mais 1. Primeiro passo, concavidade. Como a igual a meio, que é maior que zero, então a parábola tem concavidade voltada para cima. Segundo passo, encontrar os zeros ou raízes da nossa função, né? Basta pegar sua função igual a zero. Vocês vão encontrar que o delta, nesse caso aqui, é menos 1, que por sua vez é menor que zero. Assim, não existe raízes reais. A parábola não tem pontos no eixo dos x. Agora vamos trabalhar com o vértice. Vocês encontraram o a, o b, o c e o delta. Lembrando que o x do vértice é menos b sobre 2a. Substituindo, vocês têm que o x do vértice é menos 1. Y do vértice é menos delta sobre 4a. Substituindo, vocês vão encontrar que é meio. Assim, o vértice é menos 1 e meio. Para fazer o esboço do gráfico, nesse caso, coloque o vértice primeiro, tá? O ponto aqui, menos 1 e meio. Segundo, concavidade, voltado para cima. Onde que essa parábola vai tocar no eixo y? Basta vocês igualar x a zero e vocês vão encontrar o valor de y igual a 1. Beleza. Quero encontrar o ponto de simetria em relação ao eixo simétrico do ponto 0 e 1. Lembrando que o y aqui é 1, continua o mesmo, né? Então, vocês vão estar andando em x aqui até o menos 1, né? Uma unidade. Então, vocês vão andar uma unidade para cá também. Então, o x aqui é menos 2. Essa é uma forma rápida, tá? Então, esboço concluído. Exemplo 4. O gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 10x mais c é o gráfico da figura abaixo. Determine o valor de a e c. As informações que temos no gráfico é o seguinte. Nós temos que essa parábola tem concavidade voltada para cima. Então, a tem que ser o quê? Maior que zero. Temos o vértice, né? O x do vértice é 5 e o y do vértice é menos 9. Então, nós vamos usar a fórmula do x do vértice e do y do vértice para encontrar o valor de a e c. Observe que na nossa lei de formação aqui, nós temos que o b é igual a menos 10. Isso vai nos ajudar. Então, vamos lá. Lembrando que o x do vértice é igual a menos b sobre 2a. No lugar do b, nós vamos colocar menos 10. Então, fica menos vezes menos 10, que dá mais 10. Isso tudo sobre 2a. E esse resultado todo, igual nós vimos, é igual a 5. Tá? Então, vocês vão encontrar que o a vale 1. Beleza? Vamos para o próximo passo. Y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. O delta é o quê? B ao quadrado menos 4ac. No nosso caso aqui, o b, que é menos 10, fica menos 10 ao quadrado, que dá 100. Observe que tem o menos aqui do lado de fora da fórmula. Eu multiplico o menos por todo mundo. Vai ficar menos 100 e aqui mais 4ac. O a é 1, então já posso colocar 4c. Isso tudo sobre 4. 4 vezes 1, 4. Esse resultado tem que dar igual a menos 9. Então, vocês vão resolver e vocês vão encontrar que c é igual a 16. Exercício resolvido. Pessoal, o material utilizado foi o livro Matemática, Ciências e Aplicações do Ensino Médio, volume 1, e o livro de Fundamentos de Matemática Elementar, Conjuntos e Funções, volume 1, do IESE, onde utilizamos definições, exemplos e exercícios. Um grande abraço e até a próxima.